Se realmente chegou essa informação pelo rádio, houve uma falha aí dos três que estava jogando com o Santana. Poderia ter deixado claro isso daí com o Márcio, ou com o Giovani, ou com qualquer outro integrante da equipe. Pelo menos nem cada hora falar, não, eu vou disputar o segundo palavra dos próprios jogadores, que eles tinham dado a palavra que ia jogar o campeonato torneio da Vila. E no campeonato não tinha nada certo ainda, porque ia para o segundo semestre e tal, ia pensar. Agora, o motivo de ter falado pelo rádio, acho que houve uma falha, porque aqui a gente procura as informações diretamente da fonte. Sim. Nós não colhe, pelo menos eu, o Dico, o Adriano aqui, que a gente tem participado todos os dias aqui, né? Exceto o Dico, que às vezes ele tem algum compromisso, ou eu, mas o Adriano está todos os programas, ele está. E a gente tem procurado dar informação que a gente tem certeza do que a gente fala. A gente não acerta tudo, mas pelo menos a gente procura acertar quase tudo. Isso saiu da boca deles mesmo, né, Adriano? Eu achei que houve uma falha deles, num contato assim, de chegar e sentar realmente e falar, Márcio, Giovani, Frajola, o nosso posicionamento nosso na equipe é a seguinte: a gente vai participar do torneio da Vila, mas sem compromisso de poder assinar para a terceira divisão, porque a gente já tem alguma coisa em vista, tal, mesmo que não tivesse, porque para quem conhece o Gabiru, o Marcinho não, o Marcinho e o Fernandinho já são jogadores que já tem outras identidades para jogar com outras equipes, mas o Gabiru sempre foi fora. Eu acho que para tirar o Gabiru do fora tem que trazer bastante caixa de uva, né? Só até fazer um adendo, na verdade, em nenhum momento até eu soube, eu escutei a entrevista porque o Frajola me avisou, eu estava em São Paulo trabalhando, falou, o pessoal tá falando que não vão jogar pro Santana na rádio. Aí eu dei um jeito, consegui sintonizar no celular lá, meio escondidinho, e vi a declaração. Então nem eu fiquei sabendo, nem a comissão, nem a diretoria, a gente soube através da mídia, né? Então eu acho que realmente... E aí eu acho que, nesse aspecto, como é o Márcio, acho que todo mundo aí, pessoal, a gente é bem claro. Quando a pessoa fala, eu tenho certeza que o Batata também, quando a pessoa fala, Adriano, eu tô querendo sair de tal time, mas não comenta nada, a gente não tem por que falar, até porque isso é uma questão muito pessoal, e eu tenho certeza que o Márcio, assim como o Claudinho veio aqui e falou, você não quer ninguém no seu time por imposição. Você jogou pra gente aquele campeonato, vai ter que jogar. Não. Se eu fosse um treinador, eu não queria um jogador assim. Se o cara não se sente bem ali, e realmente isso que o Márcio falou, acontece. Quando você tem um time fechado, chegam 2, 3 jogadores que ou já se conhecem, ou jogaram junto em algum outro time, ou, não que eles são acima da média do que estão lá, mas são jogadores que já foram campeões, isso acaba, às vezes, ajudando e, às vezes, atrapalhando um grupo. Não é porque o Gabiru atrapalha grupo, não é porque o Márcio ou o Fernando atrapalham grupo. Não são eles. Mas, automaticamente, isso acaba acontecendo. É o que acontece, por exemplo, no veterano e no Master, quando você tem um jogador mais novo, ou quando você tem um jogador profissional. Acaba juntando uns grupinhos dentro do time, também, toda hora o cara quer bola nele, toda hora tem que tocar pra ele, só ele tá certo, porque o cara ele tem um pouco mais de experiência. Então o Meli, por exemplo, já jogou profissionalmente, ele olha talvez um jogador lá no time do Santana que tá começando, vai ser o primeiro ou segundo campeonato que vai jogar, o cara não tem aquela mesma visão de um cara que nem o Fernando Meli. Então às vezes ele olha... E se ele faz uma crítica pro cara, não é todo mundo que sabe receber crítica. Não é todo mundo. Quem já é acostumado no meio boleiro, o cara, na hora do jogo, o cara fala um monte de coisa. Depois tá todo mundo... Já tem cara que se dói, né? Não quer mais jogar, sai do campo, sai bravo, acha... E isso acontece, né? Acontece, né? Pessoas têm que se posicionar em cada um no seu lugar, né? Se ele tá ali, se ele já foi ex-profissional, se ele tem uma qualidade diferenciada, ele tem que fazer valer dentro de campo e se doar pela equipe. E sim deixar para essa cobrança maior aí pro treinador e quem tá de fora vendo, né? Porque fica chato você do lado do jogador ficar cobrando dele a todo momento, até mesmo porque até os profissionais erram. Eu vou fazer uma pergunta aqui pro Márcio. À vontade. Se realmente tivesse acontecido essa conversa aí antes do torneio, se você englobaria esses 3 jogadores na sua equipe, ou foi só uma opção mesmo, não, vamos tentar acertar essa equipe para manter para o segundo semestre, ou você fala, não vamos jogar, você nem colocaria na equipe? Não. E até mesmo só completando, sua equipe rendeu muito bem no domingo passado, eu estava lá, só não foi tão feliz no último minutinho lá, mas teve golaço, tudo, eu presenciei essa partida aí, se saiu muito bem. Então se não tivesse essa promessa de jogar, ou até mesmo que não houve promessa, mas você colocaria os 3 da mesma maneira? Eu acredito que não,
porque eu tive que cortar, ligar para pessoas assim de última hora. Fiz a questão de ir pessoalmente na casa de até uma pessoa, falar, ó, infelizmente a gente vai fazer o treino, você continua na equipe, nos amistosos eu vou fazer questão que todos você vai, e nos amistosos todo mundo joga, né? Mas no momento ainda não tá dando para compor o elenco. Se mais pra frente continua jogando pra gente, se mais pra frente vai chegar em setembro, vai começar a terceira divisão, não der para assinar você, eu vou ligar para amigos meus que tem time de terceira, tudo, vamos tentar, vamos fazer um teste no outro time e tal, entendeu? Então eu sou bem transparente com todo mundo com relação a esse aspecto. O Dico, você queria falar alguma coisa, tá, Dico? Então, aconteceu com o time do Fábio também, o Diego, Testa, goleiro, a gente ligou por diversas vezes falando para eles os amistosos que até não conseguimos ter êxito. Quando a gente conseguiu falar com ele, a gente falou, vai ter jogo na Santa Cana a tal hora. E ele não apareceu. Aí várias vezes, tem algum compromisso, alguma coisa, e várias vezes tentando conversar com ele no telefone que ele passou para nós, não conseguimos. E ele, acho que essa semana mesmo, o Batata disse que ele assinou no Três Irmãos. A gente estava contando com ele como goleiro, junto com a gente, tentando ligar. É que nem você falou agora, o certo é chegar para nós, quando a gente conseguiu falar com ele chegar e falar assim, olha, realmente não vou no Porto Seguro porque eu vou pro Três Irmãos. Aí a gente vai atrás do outro goleiro, agora na última hora a gente tem que correr. A gente vai até fazer um amistoso agora no São Mateus, domingo, 8 horas, a gente tem que estar correndo atrás de alguns atletas, ainda que tem 5 vagas ainda para Porto Seguro. Então a gente está montando assim, como você falou, se o cara chegar e não quiser jogar, ninguém é obrigado a jogar em lugar nenhum. Ah, eu acho que se ele ficou realmente não quis jogar no Porto Seguro, porque ele foi bem tratado aí, eu não sei se por causa do Leão do Capacete, porque do jeito que deu capacetar em todo mundo, ele ficou chateado. É ruim, né, Dico? Igual a gente tava esperando o Porto Seguro aqui, e os caras não vêm ontem aqui, né, Dico? Então, o Fábio, ele deu uma viagem para São Paulo, parece que tinha como ele é São Paulino, então ele foi na categoria base do São Paulo, ver se achava algum atleta do Porto Seguro. Então ele não pôde vir, mas porque estava no CT do São Paulo escolhendo qual que ele vinha. Então a gente está esperando o Luiz Fabiano melhorar um pouquinho, vai um pouquinho para cá, vai vir para cá. Batata, manda um abraço pro Wesley, nosso amigo Wesley aí, né, tá se recuperando, Ele diz aqui, ó, que ele não teve na quadra, mas ele falou com o Lucas e disse que não dava nada certo, que todos estavam mal no Classe A, só que ele não acredita que isso ocorreu. Aí ele diz que quando perde tem que admitir o verdadeiro erro. Tá dizendo que o time do Dijunco jogou muito bem, foi superior, mereceu a vitória, tá parabenizando os jogadores do Dijunco, e ele tá dizendo aqui que o cansaço, que eu falei aqui, ele não acha que não fez diferença não, e inclusive o time deveria estar até mais solto do que cansado, porque ele vem de um campeonato forte como o de Morungaba, e pelo entrosamento também que dá no time. Tá mandando um abraço para você. Um abraço aí pro Wesley aí, boa sorte, que recupere rápido e de volta pro futebol, que você faz falta tanto na quadra quanto no campo. É um jogador diferenciado, realmente com uma explosão incrível ali. Quando ele pega essa bola, ele vai para dentro da zaga mesmo. Jogador que não tem medo de cara feia. Parabéns aí pelo futebol. Assim, eu acho que o time do Classe A não precisa provar mais nada para ninguém. Isso aí já conquistou dentro de quadra. Agora tem que manter, para você chegar no topo, às vezes não é tão difícil, dura se manter, né? Então pode ter sentido um pouco aí ter perdido essa final lá em Morungaba, e já pegou um confronto muito duro contra o Santana, deve ter exigido muito deles, mas o cansaço não acredito também que tenha interferido diretamente no resultado não, porque o dia que eles estão jogando campeonato, eles estão nas quadrinhas velocidade, que eu vejo. Verdade. Ô Dico, quem tá mandando um abraço pra gente aqui, ó, tá ouvindo lá em Hortolândia, o Rogério Mancila, o árbitro Rogério Mancila. O Rogério nunca expulsou você, porque você tá trocando de roupa no banco de reserva, não, o Rogério, não mandou um abraço pro Rogério aí, realmente não foi um equívoco do nosso amigo, não sei se eu falo o nome dele, nem falo, vamos deixar pra lá. Ele veio tirando a chuteira, a minha perna acho que é muito sexy, então ela falou assim, eu vou expulsar esse cara, que ele tire tudo. Se a perna já é sexy, imagina só o resto. Um abraço pro Rogério Mancila, Batata. Rogério, eu até tô falando pra ele aqui, né? Quando que você vai voltar pra cá? Porque eu sempre gostei muito da arbitragem do Rogério. Ele é um cara muito coerente. O que eu mais gostava, eu até como árbitro, o que eu mais gostava no Rogério é quando ele estava apitando o jogo e aí o time tem a mania de ficar pedindo falta. Sabe aquele jogador que tem a mania de pedir falta? Ele não quer saber o que vai acontecer depois do lance, ele quer pedir a falta. Para ele o mais importante é a falta, tem que parar a falta.
Então, às vezes o cara pegava a bola, o nego fazia a falta, mas a bola sobrava livre pro atacante. Aí o cara, faz falta, juiz, para aí. O Rogério parava, você lembra disso, Batata? Lembro. O Rogério parava o jogo, aí os caras, o atacante vinha reclamar, pô, juiz, você tá louco? Ele falava, seu jogador que pediu falta, eu acho que ele não quer vantagem, né? Então, falta daqui pra lá, os caras ficavam doidos. Então, aí agora foi quarta-feira, aconteceu uma jogada mais ou menos desse jeito que você tá falando aí. Um jogador do Resende contra o Flamengo. Primeiro tempo virou 2-0 pro Flamengo, segundo tempo o Resende conversou, tomaram uma injeção de ânimo lá no vestiário. Um jogador, o primeiro gol, se não me engano, o jogador sofreu o toque, se ele cai era pênalti, não tinha nem o que fazer. Só que ele persistiu na jogada, levantou, deu um toque sutil por cima do goleiro Felipe. Então, o cara que jamais desiste. Tem vários jogadores que ainda tem esse perfil, mas tem muito jogador cai aí que mesmo antes de relar neles já grita, se joga na área e pede pênalti. E a juizada hoje tá esperta pra isso aí já, porque já conhece quem que é o jogador e leva isso pra dentro de campo. Quando você vai quando eu ia apitar um jogo mesmo lá no Paraná, a gente, como acompanhava muito futebol, a gente já sabe quem é quem. Então você tem que tomar muito cuidado. Você leva cartão de graça, prejudica a sua equipe por uma reclamação que você não tem nem, você não tem razão do que você está reclamando. Fala, Dico. Não, teve um episódio comigo, não sei se eu já contei aqui, na Santa Cândida. Fizeram uma falta no Alex, sobrou a bola no pé do banco só pra pôr pra dentro da área, que tava o quê? 2 metros da... Ele e ninguém, só ele e a trave. Aí acho que ele chutou embaixo da trave, a bola bateu, foi pra cima. Aí eles voltaram pra mim, queriam os pênaltis. Eu dei vantagem pro cara, porque o cara já tava na linha pra empurrar a bola pra dentro do gol. Ele vai me chutar pra dentro do gol, consegue acertar a trave e eu sou culpado disso aí. Então comigo acontece, essas coisas acontecem mesmo. Até porque, Dick, se eu estiver jogando contra você, eu vou querer que pare e falta, porque chutou de qualquer lugar é caixa, né, Batata? Ontem o jogador do Sarandi lá, do Arce do Sarandi, chutou uma bola, pegou no rosto do Rogério Ceni, o cara da 105 foi até a bola por causa do nariz. E o Dick, imagina, explode a bola. E a língua do Batata? Ô, Giovanni, queria que você falasse qual é esse projeto aí do Santana, do retorno do Santana. Você que joga no Santana, tá machucado, mas joga no Santana e foi um dos que começaram aí esse projeto. Qual é a intenção, onde vocês querem chegar aí? Olha, Adriano. Aperta ali, Batata, por favor. Aí. Olha, Adriano, a gente quer chegar na primeira divisão. A gente tem um time bom. Precisa de algumas peças ainda para melhorar o time. Mas acho que a gente tem condição de chegar na primeira divisão. A gente jogou contra time de primeira divisão. Legal. Mostrou que o time é bom. E vamos aí para sempre melhorar. O Frajola tá perguntando aqui, ó, você sabe onde que tem a melhor tilápia da região? Fala aí pra gente conhecer onde que é que tem a melhor tilápia. A melhor tilápia da região é no Santana Clube, lá no bar do meu pai, Sandro Polosa. E por falar nisso, ô Márcio, é um assunto... Estão falando de profissional, mas pode ser até que o Santana tenha um profissional na terceira, um ex-profissional, até de seleção, jogando no Santana, né, Márcio? Isso é verdade, fez todos os amistosos com o nosso e não é só de seleção não, é de Copa do Mundo. Isso? Exatamente, né, fez todos os amistosos com o nosso, até a semana antes do campeonato da Vila, iria assinar com a gente, né? Só que infelizmente me chamou ele e aí foi embora, né? Mas olha, as fichas ainda não saíram da terceira, eu vou dar uma dica pra vocês. Deixa um espaço lá. Aí ele assina. Aí com certeza um jogo ele consegue vir, ele põe a camisa, coloca número 3, em cima, em vez do nome, coloca Chupa Mossoró. Faz isso aí, especialmente pro Frajola entrar, e aí eu tiro uma foto do Frajola com escrito isso aí, né? Um cara de Copa do Mundo. Sem dúvida nenhuma, é uma brincadeira, é o Fernando Polozzi que está sempre acompanhando todos os jogos, brincando com a gente em todos os amistosos, fez gol, tem uma qualidade de passe que deixa a turma boba, muito time via ali, ó. O Fernando entrando, meio cabelinho branco já, né? Quem que é, né? Vamos atropelar. Aí acabava o jogo, todo mundo, mas quem que é? E falava, jogador tudo é o Fernando Polozzi, mandar um abraço pra ele, né? Agora ele tá técnico do Francana, tá fazendo um excelente
trabalho lá com 3 vitórias, apenas uma derrota. Estamos torcendo para ele aí. Parece o... Vai jogar para nós sim. O seu Miyagi, já assistiu que tinha o seu Miyagi, né? Os caras tirando sarro. Vamos bater nesse velhinho. O velhinho dava um pau em todo mundo. Mas, ô Batata, Dico também pode falar isso. Não tem nem como comparar os jogadores de antigamente como agora, né? Você vê um jogo, por exemplo, quem assistiu esse Corinthians, esse Palmeiras e São Paulo que foi 0-0, Corinthians. Antigamente, até eu coloquei no Facebook, quem me acompanha viu, na hora do jogo eu coloquei no Facebook, gente, que triste pra quem viu Palmeiras e São Paulo antigamente. Quem viu antigamente Palmeiras e São Paulo, eu peguei o final, né? Que quando tinha, na época ainda eu peguei no tempo do César Sampaio, Cafu. E no intervalo do jogo, não sei se vocês assistiram, mostrou alguns lances de Palmeiras e São Paulo antigo. Batata, dá dó desses jogadores de hoje em dia, né? Hoje em dia estão se preocupando muito com a parte física e esquecendo da parte técnica, né? Porque parte física exige, claro que exige, precisa. Só que muitas vezes a pessoa esquece, né? Ou acabou aquela essência mesmo do cara já nascer com aquilo, né? Aquele futebol bonito, vistoso. Hoje você pode ver que é bastante truncado, é um ou outro que se destaca, mas hoje dá dó de você ver mesmo um clássico São Paulo e Palmeiras, por exemplo, o último jogo aí, jogo horrível, feio, até pela TV foi feio, imagina quem tava tomando sol na cabeça lá, foi pior. O jogo Corinthians e Santos, eu vi um Corinthians e Santos, ô Dico, que o Neymar não jogou bem, foi um jogo que o Neymar, aí ninguém jogou bem, tava todo mundo esperando só o Neymar jogar. Hoje em dia, os times estão virando um jogo de time só. Ao São Paulo por causa do Lucas, agora saiu o Lucas, ao Atlético Mineiro por causa do Ronaldinho Gaúcho, o outro não é mais equipe, né? Não tem aquele, você via antigamente Santos e Corinthians, você sabia decor o time do Corinthians, até os reservas você poderia falar, e o Santos é a mesma coisa, né? É a mesma coisa, mudou muito. Quem teve a oportunidade de assistir aqui no campo do Aquário, o Edu jogando com mais de 60 anos, Edu jogou no Santos, vê o futebol dele, vê os passes que ele dá, vê o que ele tem até agora, vê a diferença. Então, é que nem o Batata falou, hoje em dia o pessoal vê mais no físico, não vê no clássico. Então todas as equipes grandes sempre tinha 6, 7. O Santos se preocupava com o Pelé, se preocupava com o Edu, se preocupava com o outro. Hoje não, hoje o time só tem um craque. Eu acho que marcar aquele ali acabou o resto do jogo. Então tem que dar uma conscientização e por mais pelo futebol, não pela física. Ô Márcio, a gente estava conversando aqui antes do programa a respeito dessa alteração do calendário. Alguns times, acho que 2 times só que eu conversei até agora, 2 times não entenderam ainda a importância dessa alteração que a Secretaria de Esporte fez, que é colocar a 3ª divisão no segundo semestre. Para vocês, para o Santana, você achou melhor? Quais pontos você destacaria aí? Achei perfeito, excelente. Primeiro ponto é que agora o time de terceira vai brigar para disputar, vamos dizer, jogadores com o time de terceira, né? Então passou esse calendário, a gente já vai ver quem a gente vai poder contar nos nossos times de terceira ou não. Segundo ponto, melhorou tanto para a primeira como para a segunda e para a terceira com relação à qualidade de campo. Vai ter um número reduzido de jogos nos campos em uns horários melhores, né? Não vai ser 2 horas da tarde embaixo de 40 graus jogando num campo em péssimas condições, que era muitos times jogando, né? Outro ponto também muito bacana até para a questão de mídia é que agora a gente não vai dividir a atenção com primeira, segunda, né, e terceira, né, na mídia. Então a gente vai ter só Copa Vinhedo e terceira divisão, dividindo o calendário. Então, isso vai trazer um espaço maior para os times da terceira buscarem patrocínios, saírem na mídia e aumentar a qualidade dos times. Isso eu achei perfeito. Mandar um abraço para o Tubarão, excelente decisão. Ô Batata, eu acho que o Márcio conseguiu entender o que há algum tempo a gente já comentou, né, Batata, que eu sempre fui favorável à terceira divisão ser no segundo semestre. Tubarão ia fazer isso já no ano passado, ele ia acontecer algumas coisas e só quem trabalhou e trabalha no setor público sabe que não é assim que se muda as coisas, não é fácil, você tem que conversar com um monte de gente, isso é bacana, o que o Tubarão fez foi legal e o Tubarão ainda falou, gente, vamos tentar. Se não der certo, a gente volta tudo. Mas, gente, com certeza vai dar certo, porque vocês vão entender, os times aí que não entenderam ainda, vocês vão entender que vocês não vão mais ficar sustentando o nego, fazendo amistoso para vocês e não vão jogar.
Isso, Batata, eu acho que é uma das principais coisas, porque o cara fazia amistoso, então você tinha aquele lateral esquerdo, você falava pra todo mundo, fulano vai jogar, chegava na hora, esquece, o cara ia por 30, 20 conto, 15 conto, ou até ia, porque o time era melhor. Ia lá, poxa, eu vou jogar aqui. Tem cara que deixava de jogar a terceira divisão para ficar de reserva nos times da primeira e da segunda. E aí você acabava perdendo. Isso não vai acontecer mais, né, Batata? Isso vai ser bom, a princípio causou um impacto por ser o primeiro ano. Então muitos aí não conseguiram ingerir ainda isso aí, né? Saber diferenciar a primeira, a segunda e a terceira divisão. Realmente a nossa primeira, que seria a ouro e a prata, tem que ter um destaque mesmo. Isso aí não é que vai prevalecer, vai favorecer, não, de maneira alguma. As equipes da terceira, eu acredito que vai continuar tendo equipes fortes, só que jogadores que jogam a primeira e segunda não vai participar da terceira. E no mesmo tempo, o jogador que dá a palavra para o time da terceira divisão, ele não vai ter como pular de gaia para outra equipe, porque não tem opção, ou ele joga ou ele fica sem jogar. Então se ele está treinando, se ele não quiser fechar com o time que ele está treinando, ele vai ficar de fora, enquanto era todo ao mesmo tempo, fazia aquilo que aconteceu na minha equipe. 10 amistosos, chegar no dia de assinar para outro. Isso aí ficou muito desagradável, tanto é que eu até parei de montar campo por causa disso, que eu achei que foi muita injustiça de uns diretores de time já conhecido pela cidade chegar e seduzir jogador com pouco dinheiro, e os jogadores mais idiotas ainda que aceitam qualquer merreca para você deixar uma amizade e um grupo por causa de 30 contos. E tem jogador que até vai disputar amistoso e campeonato com a time e chama jogador para ir para outro time. Também tem falta ética dos jogadores com aquele cara que te convidou. Ô Márcio, o Fezão Fê do VTT tá mandando um abraço aí pra você, um abraço pra todo o pessoal do Santana, e o Fezão tá avisando que tem VTT e Unidos do Barril no São Mateus às 10 horas, domingo no São Mateus 10 horas, Unidos do Barril. Manda um abraço lá pro Fezão. Opa, Fezão, um abraço, e só pra avisar, o Malco vai fazer a cirurgia lá nos Estados Unidos pra estar pronto em agosto pra jogar pra nós em setembro, hein, parceiro? Batata! O Malco acho que bateu a asa do VTT, hein? O Malco, eu acho que se identificou muito bem com aquele grupo lá, né? Porque a turma dava muita credencial para ele ali chegar e desempenhar a bola que ele joga. No meu ponto de vista, eu achava que faltava um pouco dele ainda sabedoria. Não é que você uma vez falou que chamei de burro, não é questão de ser burro. Mas um jogador que acaba conseguindo correr e driblar e, sabe, com o controle da bola, é o caso dele, que quando baixa a cabeça e dispara. Não só ele, a gente tem mais uns dois pela cidade aí. Um jogador desse aí, o próprio Niltinho, se é um jogador que ele tem inteligência que nem o Coiano, quase 50 anos, ele pega essa bola, ele dá um para do lado, recebe na frente, ele toma o poste, fazer gol de passe e artilheiro. Por quê? A sabedoria. Então o Malca é um jogador que tem tudo, é novo ainda, para assimilar isso daí, saber que futebol é coletivo. Se tem um colega melhor posicionado, toca e recebe na frente ou do lado, ou até mesmo que não precisa voltar exatamente para ele a jogada, mas tem um companheiro melhor posicionado, então falta muito do Batata, mas esse eu acho que é um problema, não sei, minha opinião, é um problema do futebol hoje, até profissional. Você vai assistir jogo no campo, talvez na televisão não dá essa impressão, mas você vai assistir no campo, você vê, os laterais hoje ficam travados, você vê que tem espaço pro cara correr, pro cara ir, então o cara não vai, parece falta inteligência pro cara ir, às vezes o cara tá com a bola ali, ao invés de tocar, ele dribla, ele vai, eu acho que falta isso no futebol até profissional. Felipe Albanel mandando um abraço aí, tá dizendo que o Malco é novo, mas tá tudo bichado. Então, se falando do profissional, você vê condicionamento do Zé Roberto, do Sidorf, com quase 40 anos, né? Joga os 90 minutos, e muitos garotos aí com 19, 20 anos subindo da base, com vitalidade de criança, ele não consegue. Por quê? Exatamente, eles aproveitam a inteligência que eles têm, que é fazer toque de bola e ocupar o espaço. Quem? O Pato, verdade. Ô Márcio, Frajola tá dizendo aqui, ó, quero agradecer os jogadores do Santana e a diretoria por me receber tão bem. Ele tá dizendo que vê o respeito nos olhos dos jogadores. Como foi a saída do Frajola pra lá? O Frajola é um grande amigo meu e de todo mundo do time, né? Sempre, quando pode, dá um pulinho lá que a gente joga nos né? Lá com o Cabelo, mandar um abraço pra ele também. Sempre tá indo lá. No ano passado, quando a gente montou o time de terceira já de última hora, ele foi em alguns jogos, entendeu? Esteve lá torcendo pra gente, né? E aí, o que
esse ano, né, também amistoso, ele sempre compareceu e ele falou: Márcio, se você quiser, eu vou estar com você lá no campo, tudo. Eu falei: vamos junto, Frajola. Aí, até então eu ia ser técnico. Só que na Vila tivemos aqueles problemas e você no banco com aqueles problemas, eu fiquei muito estressado, muito mesmo, porque era eu sozinho, é água, é buscar jogador, é correr atrás de tudo, ligar, correr atrás de gente para jogar, e aí o Frajola veio agregando nisso, e eu cometi um erro. Por esse nervosismo, a gente conseguiu empatar o jogo com o Mossoró em 2-2, nosso time fechadinho, e eu por nervosismo abri um pouco mais o time para tentar ir mais para cima, e daí a gente acabou cedendo a vitória. Então, por eu ter esse erro e a partir desse nervosismo que eu reconheço, eu falei: Frajola, pra mim não dá mais. Então hoje eu sou até um escudo ali junto com o Frajola, tudo, e estamos agora toda a liberdade pro Frajola, ele é técnico, sabe de futebol e vai longe com a gente, com certeza. Um abração aí, pessoal. A gente tem liberdade para brincar com o Frajola, que é uma pessoa maravilhosa, o pessoal do Mossoró eu sempre brinquei até no jornal com as pessoas que eu sei que a gente pode brincar, até porque até a brincadeira ela tem limite, né? Só que tem gente que só gosta de brincar e quando brinca com ele não gosta. Então, mas o Frajola eu sempre brinquei com ele. E assim, o Batata, porque o Márcio está dizendo que ficou muito nervoso, ela coloca o Frajola no lugar, então é bem, né, o Batata? E é um barril de porvo, hein? Uma alteração bacana, mas junto com ele deve ter algum patrocinador de suco de maracujá, alguma coisa lá para calmante, mas o Frajola, ele é um cara que ele sempre ficou nervoso, sempre, no Mossoró e tal. Mas eu não vi, pode ser que isso aconteça, e eu espero que nunca aconteça, mas eu nunca vi o Frajola ser desleal, agredir alguém, tacar alguma coisa em alguém. Até o próprio Mossoró, o pessoal do Mossoró, sempre foram argumentadores, até em reunião. Os caras, quando tinha reunião, os caras são chatos, hein? São argumentadores, é diferente de você ser chato, você querer agredir os outros, você querer falar coisa que você não sabe. Eles sempre foram leais, né? Olha, nós não concordamos com isso que está aqui. A gente não concorda, vamos participar? Vamos, mas a nossa posição, nós não concordamos. Assim também, quando, por exemplo, acaba um jogo, o juiz, na opinião deles, o juiz o Mossoró é um dos únicos times em Vinhedo que no dia seguinte, lá na secretaria, estava com um relatório da arbitragem, falando: ó, aconteceu isso, o árbitro aconteceu, e tanto é que foi árbitro até afastado, porque mostrou o dedo para um torcedor do Mossoró. E eu tava de mesário nesse jogo. Os caras vieram na mesa: pô, aconteceu isso, o cara fez isso e tal, olha, faz o relatório. O cara fez o relatório e realmente foi comprovado, o cara foi afastado. Então, eles sempre cobraram muito, seja da secretaria, seja da arbitragem, seja do campo, só que nunca foram desleais, né? Não é à toa que está atingindo o patamar que atingiu aí por causa da seriedade que leva o futebol. Por mais que seja amador, eles têm trabalhado de uma forma que, para não desagradar, não precisa puxar o saco do Mossoró, só que eles têm trabalhado extra-campo também direitinho, porque nesse caso aí é raro você ver um diretor chegar e se disponibilizar de um tempo seu para ir na secretaria, levar um relatório desse. Aí é muito importante. Sim. Se todas as equipes trabalhassem dessa forma, com certeza ia diminuir muito as bate-boca na beira de campo. Sim, e assim, não, além do Mossoró, você tem também o Pedro do Poço também, que é assim. O Pedro, você acha que todas as decisões de arbitragem o Pedro concorda? Não, só que também nunca foi desleal. Você tem várias pessoas, o Ferreira, que é um cara que reclama, que vai lá na secretaria, leva relatório, leva não sei o quê, mas também nunca passou dos limites de brigar, de bater, Isso é bacana, até isso ali. A gente espera também que o Santana aí volte a ser times assim, bem estruturados, com diretoria, times que sabem até o limite onde chegar. Ô Dico, pra gente terminar aqui, gente, parece que tem uma notícia aqui, ainda não está confirmada, a gente vai buscar essa informação. Pode ser que o Gerson, Dico, goleiro Gerson, pode ser que não jogue no Pinheirinho e jogue no Unidos da Vila. Pode ser que o Gerson no campeonato não. Se o Claudinho estiver ouvindo, se tiver já a assinatura do Gerson, só mandar aí, ó, já parou a gente. Mas os bastidores aí contam que ainda não está certo, então pode ser que teremos o Gerson no Unidos da Vila e não no Pinheirinho. Você está sabendo alguma coisa, Dico? Até estranho isso aí, conhecendo o Gerson do jeito que é, quando ele dá a palavra no time, quando ele está com o time, ele está mesmo. Quem está de prova é até o Unido do Paraná, que ele está no
no Massa do Paraná lá e tá sempre lá no Paraná, não teve tensão. Então, pra mim, foi uma surpresa o Gerson fazer esse... Não, ele não fez. Parece, pode ser, gente, pode ser que alguém do Unidos da Vila fez uma proposta pro Gerson e tá guardando a resposta. Pode ser isso. E o Gerson pode muito bem, com essa proposta na mão, falar, Claudinho, olha, como você é um cara que não paga, e você não sabe, às vezes o cara fala, eu tô precisando, ou eu tal, eu vou jogar lá no outro time. E eu tenho certeza que o Claudinho, até porque o Claudinho tem um goleiraço também que é muito bom, aquele menino o Everton, um excelente goleiro, né? Mas não dá pra comparar. Não dá pra comparar, mas Batata, eu digo assim, se o Gerson chegar no Claudinho e abrir o falar, aconteceu isso, recebi essa proposta, tô a fim de jogar lá, ou talvez o Gerson... Isso pode acontecer, talvez o Claudinho trouxe um jogador que o Gerson não quer jogar junto. A gente não sabe o que está passando. Eu trago essa resposta. Vou colher diretamente do Gerson. Vamos colher, o Batata vai direto na fonte. O microfone, vou com aquele gravadorzinho. Isso, mas não esquece de levar hoje o gravador. E até o Batata, já pergunta pro Gerson se realmente surgiu essa oportunidade ou esse convite lá do Unidos da Vila. Legal? Ó, Elizabeth, um grande abraço, obrigado aí. O Frigato, Rogerão Frigato, pede pro Márcio levar o Frajola de vez pro Santana. Vamos mudar o Pitbull de lá. O Frigato que tá falando aqui, viu, Frajola? A Érica, o Batata vai mandar um abraço pra todo mundo aí, fica tranquila já. Também quem tá, muita gente, o André Nascimento, obrigado André, foi mancada, tá, todo mundo tá... Batata, parece que o Gerson rodou. Parece que o Gerson saiu aqui, ó. Quem tá falando aqui é um cara que conhece muito, já parece que o Gerson saiu mesmo. Só que a pessoa que tá dizendo, não sei se eu posso falar aqui quem tá dizendo aqui, mas tá dizendo que não é por grana, não é dinheiro. Até eu até assustaria se fosse por causa de dinheiro. Não Batata. Às vezes no grupo a gente não sabe o que acontece lá dentro. Então, assim, parece que o Gerson realmente está deixando o Pinheirinho. Nós vamos conferir. Será que não pode ser esse motivo que eu trouxe aí no meio de semana quando o Cláudio estava aqui, que está perdendo um pouco a identidade do Pinheirinho por tirar os meninos que já vêm, que subiu a base. Lembra que eu falei isso pro Claudinho? Que tirou o Júlio, não colocou ele para jogar e acabou aborrecendo mais gente. Segundo palavra da minha fonte, que não é só o Júlio que vai sair, o atacante filho do Pedrão, mais jogadores. Então o Claudinho não quis confirmar, como eu não tenho certeza da informação, eu estou apurando certinho, mas a princípio seria isso daí, o Júlio, mais o Ruge, pessoal molecada que subiu o time, que tem a identidade do time. Então o que acontece? Quando você pega e tira... isso aconteceu recente agora no nosso futebol. O Santa Cândida, quando perdeu o Alex, perdeu o Vilela, perdeu uns 4, 5 jogadores, o que aconteceu? A equipe perdeu a sua identidade, caiu de produção, desceu de divisão. Então o Claudinho tem que tomar muito cuidado, porque você tem que incentivar realmente os seus filhos de casa, que é o que subiu a equipe. Júlio já saiu, já está no União, né? Então, Júlio já assinou tá vendo? Então, essa informação que eu trouxe de primeira mão aqui, ele falou jamais que o Júlio saía. Então, se você tem essa informação, tá vendo? Segundo informações aqui, ó, Júlio já tá certo no União. A assessoria é a assessoria do goleiro Gerson, tá fraco na secretaria. Dizendo aqui, ô Batata, que não é por grana e que você está certo, foi por isso, esse é o motivo. Júlio, Valmir e mais alguns vão para o União Vinhedense e não vai jogar para o Pinheirinho. Quando eu disse que o Júlio poderia estar aparecendo no Mossoró, não é que ele tinha feito, mas sim a diretoria do Mossoró tinha conversado com o Júlio e feito uma proposta para ele, se ele queria compor o elenco. Ficou de pensar. Então não é que eu falei, ele vai para o Mossoró, não. A princípio que ele estaria saindo do Pinheirinho. Isso. Gente, tem muitas perguntas aqui, não vai dar tempo. Tem um outro também que eu vou adiantar, que eu já estou sabendo já, que eu vou adiantar. O Ratão, o zagueiro também, que já está de saída. Com a mala pronta. E olha aí, Claudinho, com certeza o Claudinho vai voltar aqui uma hora para explicar isso. Gente, não dá tempo de responder todas as perguntas, só uma que eu vou separar do Felipe, que é para o Márcio, a pergunta, Márcio, e é uma pergunta importante para a gente encerrar. Ele quer saber se vocês pretendem aí dar continuidade nos anos seguintes, ou
ou vão chegar na primeira divisão e desistir, como acontece com um monte de time aí? Responde isso pra gente. Não, a ideia é realmente chegar na primeira divisão, né? Mas já deixar bem claro, o Santana é um time de amigo, acima de tudo a gente tá jogando bola, não é? O principal intuito é jogar bola e reunir os amigos, como consequência chegar à primeira divisão. Já adiantamos, não pagamos nenhum atleta, nem iremos pagar. Se a gente chegar na primeira divisão com esse time, sem pagar atleta, tudo, todo mundo com consciência, se chegar alguém melhor, vai sair tudo, todo mundo torce para o time. A gente não vai pagar atleta, se tiver que ficar na segunda ou na terceira, a gente vai continuar, é isso que a gente gosta de fazer, é jogar bola. E rapidinho, o Meli tá perguntando se você já conseguiu recompor as posições que perdeu. Opa, tá tudo certinho aí, a gente vai buscar sem dúvida nenhuma. Mas tem umas até que mais pra frente, se der certo, aí vão ser jogadores aí que vão agregar muito e bem conhecidos na cidade. E também o time já estava com substituição, com todo mundo lá pronto para jogar. O Felipe Albanel tem uma bomba aqui do Santana aqui, ele falou que o Frajola ganha R$250 por jogo. Por isso que foi pra gente, não dá tempo. Ô Márcio, quero agradecer você, obrigado aí. Fica sempre em contato com a gente, manda as informações, quem tá chegando, quem tá saindo, é legal para esse bate-papo nosso aqui, obrigado pela presença. Opa, eu que agradeço a presença, né, agradeço, estamos sempre à disposição aí pode entrar em contato. Agradecer primeiramente todos os atletas, né, patrocinadores, se puder posso falar, que é a Transtefani, fica à vontade. Putz Green, Clube do Interior, esqueci o nome da empresa, como? Plascor, né, esqueci algum? Não. Agradecer o Ronaldo. O Ronaldo do Santana, presidente do seu Santana, Cocada, um grande abraço, todos os atletas, né, todo mundo, um abração especial para a diretoria do Mossoró, são parceirão nosso aí de grande amizade, muito obrigado por tudo aí que vocês aturam a gente aí, um abração. Giovanni, obrigado, eu espero que esse projeto aí dê certo, manda um abração lá pro seu pai, para toda a família e boa sorte aí pro Santana. Valeu, galera, abraço. Ô meu amigo Dico, pra quem manda, faltou mandar um abraço pra quem? Um abraço pro Doi. O Doi, o Doi do Rafael, o Doi Rocha. Exemplar do Santana. O Doi Rocha, o Doi que eu já fui massagista num time que tinha o Doi levou uma bolada lá e queria que eu fizesse massagem. Tá de sacanagem, né, Doi? Você tá de sacanagem. Dicão, até segunda-feira, hein? Pega alguma bomba pra semana que vem, porque o Batata já tá com 4 na sua frente. Não, é o seguinte, ele anda no campo, que nem a gente anda no campo, só que ele anda em campo diferente do meu, porque se a gente for os dois no mesmo campo, a gente acaba dando informação errada. Então ele vai para um campo aí, eu vou pro outro aí, a gente consegue fazer uma posição melhor. E mandar um abraço pro pessoal aí, agora eu vou fazer um patrocinador passada aí. Um abraço pro Regis do Arroz da Barusca, do Lucas Pneu, um abraço aí. Aurélio da Corselli, Dejinho da Transmóvel, Casa Verde, o pessoal que tá ouvindo a gente aí, só Dair da Transmóvel aí, dá uma ajuda pra nós aí, a Suelen, palmeirense, um abraço, e desejar uma boa tarde pra todo mundo, e não esquecer do Face, Dico Vinhedo, reclamação, sugestão, e domingo cedo tá fazendo patrocínio pelo jeito, né, também. E domingo cedo tá fazendo um peneirão lá no São Mateus aí, quem que for um atleta que realmente tem condição de jogar bola, quiser lá, a gente vai fazer um teste lá. E puxa a orelha lá quando eles marcarem aqui na rádio pra eles virem que o pessoal quer ouvir. Ô Márcio, faltou falar algum patrocinador? Fica à vontade aí. De Parque, na 9 de julho, estacionamento lá. Legal. Um abraço aí pro Douglas. Ô Batata, nós vamos ter que ir no jogo do Porto Seguro, ver se esse pessoal tá tudo na faixa do Porto Seguro. Aí fala que não, tem que estar na faixa da Rádio Capela, não do Porto Seguro, né, Batata? Batata, um abraço, bom final de semana aí pra você e colha essas informações, principalmente do goleiro Gerson. Agradecer primeiramente a Deus aí pela oportunidade de estar mais essa tarde maravilhosa com todo o pessoal aqui na mesa, o Márcio, o Giovanni, o Dico, o Adriano, o nosso eterno reserva, né? O Dico Diego. E tá levando presente. E mandar um abração para todo o pessoal da Casa Verde, um beijo para minha filha, para Jéssica, pro Everton, pra Érica, pro pastor Claudinei, pro
Felipe Bueno, segunda-feira tem uma bomba dele aqui, não vou falar hoje porque pra gente não tomar mal tempo, mas segunda-feira pode aguardar, Filipão, que eu vou falar um pouco aí, a gente vai soltar uma música bem romântica. E pra todos os ouvintes, né, que tá prestigiando o programa, a gente agradece muito, sem vocês a gente não faria esse Mulher programa. do Batata também tá ouvindo, estão falando aqui. A sogra também, Batata. É, a dona Tereza tá novinha, coitada, não nasceu nem dente ainda. Um beijo pra sogra Tereza aí. A gente mandou fazer a dentadura pra ela, só tá de doce, ela comeu a dentadura. Um beijo, vó. Um beijo. Um beijo no coração de cada ouvinte. Tenha todos um ótimo final de semana, uma boa tarde. Valeu, gente. Eu vou despedir aqui com a música de uns amigos nossos aí, ó. Grande abraço. Até segunda-feira. Alô, galera, aqui quem fala é Edgardo Guto em Candeia. Nós também estamos aqui na Capela FM, a voz de Vinhedo. Só não vai se arrepender.